No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Bem-vindo a todos ao podcast Farmácia em Dia, mais um podcast aí do Conselho Regional de Farmácia. Eu sou Daniele Marini, diretora do Conselho, e hoje estarei aqui para falar de um assunto extremamente importante que tem preocupado não só os profissionais da área da saúde, mas toda a sociedade. Nós vamos falar sobre saúde mental e o cuidado farmacêutico neste processo. Já estamos no mês de janeiro se encerrando, mas é um mês importante denominado Janeiro Branco. É um momento onde nós trazemos à mente reflexões sobre o debate da saúde emocional, a qual vem aumentando seus números e colocando um estado crítico sobre o assunto em nosso país, mas não só no país, em todo o mundo. Para isso, não contamos nada menos com meu querido amigo excepcional, Dr. Paulo Caleb, professor da Unifesp, realiza um papel excelente na área de farmácia clínica, é o nosso vice-coordenador desta comissão no Conselho Regional de Farmácia, e eu estou aqui para dizer, seja muito bem-vindo, Caleb, é muito bom estar aqui com você e ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, doutora Daniele. Eu que agradeço, na verdade, é sempre um prazer receber os convites do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Então, muito obrigado, é um prazer falar sobre esse tema. Obrigado a toda a equipe também do CRF, que sempre nos dá esse suporte técnico aqui. Esse tema, doutora Daniele, você e toda a diretoria estão atentos, né? Já tivemos eventos falando do tema de saúde mental, né? Sabemos que a pandemia impactou e estamos vendo eventos ocorrerem e nada melhor que o farmacêutico, aquele mesmo profissional que na pandemia teve um trabalho extraordinário, né, nas farmácias, drogarias, todas abertas à população. Agora, mais uma vez, o farmacêutico tem um papel muito importante no cuidado ao paciente. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, querida Daniele. É uma honra nossa termos você como profissional, trabalhando nessa área de farmácia clínica dentro do Conselho Regional de Farmácia, disponibilizando todo o seu conhecimento para ajudar os farmacêuticos. E para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse sobre a importância de compreender o que seria o cuidado farmacêutico. O que acontece? Nós estamos num momento muito especial da profissão farmacêutica e conceituar cuidado farmacêutico é interessante também porque a profissão ela vem se atualizando, evoluindo há muito tempo. Em algum momento nós chamamos a atenção farmacêutica lá de uma tradução de farmacêutica ao campo. Mas atualmente a Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica, o CFF, vem propondo o nome cuidado farmacêutico. Porque basicamente a gente pode de forma simples colocar que é o modelo de prática da farmácia clínica. Ou seja, se tem um farmacêutico atuando direto ao paciente de uma forma clínica, seja ele no âmbito de farmácia comunitária. Quando eu falo farmácia comunitária, são as drogarias, farmácias, mas âmbito hospitalar, ambulatorial, diversos âmbitos são inerentes aí do que chamamos então, atualmente de cuidado farmacêutico. Este é o conceito que nós poderíamos falar e se aplica ao paciente, ao cuidador, à família, no cenário ambulatorial ou hospitalar, todos os cenários. Perfeito. Lembrando aí, né, Paulo, que para todos os nossos farmacêuticos que estão nos ouvindo, então o termo correto hoje é cuidado farmacêutico. Então, nós profissionais trabalhamos com um processo de cuidado, sempre focado no paciente, realizando os serviços farmacêuticos. E como que se dá essa conexão entre a saúde mental e esse processo do cuidado farmacêutico? Afinal, como essas duas áreas, né? A área da saúde mental é uma área multiprofissional, que envolve vários profissionais, mas no cuidado, como que o profissional conseguiria fazer, se entrelaçar essas áreas aí? Essa é uma ótima pergunta, viu, Dani? Porque nós podemos pegar vários pontos, mas um que eu chamo atenção inicialmente é o farmacêutico.
Na farmácia comunitária, ou seja, drogarias, farmácias que toda a população tem acesso, é o canal de entrada para nós atuarmos. Porque eu diria que nós sabemos a condição da saúde, no geral, a saúde brasileira ainda requer muitas melhorias. E quando alguém, um indivíduo, um paciente, alguém se sente de alguma forma angustiado, muitos locais são procurados. Um que está entre os mais ditos pela população, pela sociedade, é a farmácia. E ali tem um farmacêutico junto com a sua equipe, mas o farmacêutico é o profissional de saúde responsável pelaquela localidade. Então, eu diria que as drogarias, farmácias, que são chamadas farmácias comunitárias, é uma porta de entrada. E como essa conexão se dá, né? Indo para a pergunta mais claramente, a conexão do farmacêutico com aquele paciente no momento de orientação sobre o medicamento, no momento de cuidado farmacêutico mais amplo, com um acompanhamento farmacoterapêutico, se ali tem um consultório farmacêutico, um contato mais amplo, se há uma observação de que aquele indivíduo ou paciente está sofrendo, se houver uma comunicação, há uma possibilidade de iniciar uma ajuda em relação a este paciente. Quando o farmacêutico está em contato com aquele paciente, ele observa algo, existem diversas ferramentas e, mesmo que eu não estou falando de um paciente que já tem um tratamento psiquiátrico ou já tem um acompanhamento na área de saúde mental, é um indivíduo que não necessariamente tem nenhum diagnóstico, mas o farmacêutico, gerando orientação, observa. Nós falaremos disso, né? Um contato ali, uma queixa, algo que pode, acredito que nós falaremos mais disso, como observar, mas este ponto da conexão os âmbitos que o farmacêutico atua, ele gera oportunidade para nós farmacêuticos estarmos atentos ao nosso paciente e observar certos sinais e sintomas. Perfeito, né? Considerando ainda, né, Paulo, que são pacientes, essa condição da saúde mental demanda o uso de vários medicamentos, uma farmacoterapia extremamente complexa, individualizada, porque você não vê a mesma resposta de um paciente para outro. Então, é um paciente que precisa de um cuidado muito restrito. Então, a gente está voltado em todos os aspectos, né? O farmacêutico faz um papel crucial nesse processo da farmacoterapia efetiva desse paciente. Indo nesse sentido, quais são as ferramentas que o farmacêutico precisa utilizar para entender as necessidades do paciente, além só de dispensar o medicamento, mas trabalhar realmente no cuidado farmacêutico? Dani, essa é uma excelente pergunta, no sentido de um paciente, nós já sabemos que tem um diagnóstico, vamos falar aqui dos mais frequentes, ansiedade, depressão, e está sob nosso cuidado, seja em farmácia comunitária, em nível ambulatorial, hospitalar. Se ele tem um diagnóstico e tem uma prescrição médica dos medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos, estabilizadores de humor, vários fármacos são utilizados para este paciente. Você comentou muito bem que a efetividade ela é muito individualizada, alguns obterão com um fármaco, outros necessitam de outros. Sabemos e comentaremos sobre suplementos, outras ferramentas, né, medicamentosas possíveis para estes pacientes, mas farmacêutico, basicamente, quando esse paciente já tem o diagnóstico, alguns pontos-chave são observar e auxiliar a efetividade, ou seja, para a população que também nos ouvirá no podcast, está funcionando ou não? Além da efetividade, nós observamos segurança. Será que o paciente está tendo algum, entre aspas, malefício, ou seja, efeitos adversos? Alterou o sono, está irritadiço, tem algum componente que possa, para este paciente, trazer algo que chame a atenção
que possa prejudicar a qualidade de vida e bem-estar daquele paciente. Neste aspecto, efetividade e segurança, nós conseguimos auxiliar muito. Por quê? A farmacoterapia, ela é muito diversa. Cada paciente responde de uma forma. E estamos falando aí de estimativas de 60% de efetividade. Boa parte dos pacientes não terão ganhos rapidamente, ganhos que eu digo em efetividade. O que nós farmacêuticos temos à mão? Além de nossa capacidade de observar dados subjetivos e objetivos, ou seja, tem uma queixa principal, ele nos relata, e se nós conseguirmos ter um acompanhamento com este paciente, nós ouviremos relato se houve melhora, se não houve. Existem também escalas de ansiedade, depressão, que com algum conhecimento da área, nós conseguiremos usar algumas escalas para observar ao longo do tempo se este paciente está ou não melhorando. E aí, Dani, se você me permitir, gostaria de comentar também, nós falamos aqui do paciente que tem o diagnóstico médico e vem fazer o acompanhamento medicamentoso para o acompanhamento dessa doença que ele teve o diagnóstico. Mas e com aquele paciente, que nós estamos, por exemplo, cuidando ou fazendo o acompanhamento deste paciente em consultas farmacêuticas sucessivas para o tratamento do paciente que vive com diabetes, ou paciente com hipertensão, ou paciente com dislipidemia. Mas, e aí, anamnese, semiologia farmacêutica, como eu converso, cuido, tenho habilidade de comunicação com esse paciente para capturar, nossa, ele é um paciente com diabetes, e que vive com hipertensão, mas ele está sofrendo. Se ele está com algum sinal de alterações na saúde mental, no cuidado farmacêutico, eu tenho a capacidade de ajudá-lo muito com o que nós chamamos de uma intervenção farmacêutica do tipo encaminhamento ao profissional de saúde adequado. Neste caso, o encaminhamento ao médico. É um paciente que está me indicando por várias vezes, e eu tendo a habilidade de comunicação distrair, e tendo uma comunicação empática, ou seja, ele quer me dizer, ele se abriu, eu gerei o meu atendimento, o meu atendimento gerou confiança. Este paciente, por sua vez, indicou-me que tem algum problema, seja relacionado à tristeza, depressão, seja uma tristeza exacerbada indicando uma depressão, sugerindo, tendo ali uma ansiedade que atrapalha os atos do dia a dia daquele paciente. Então, indica algo patológico no sentido de ansiedade, e aí o encaminhamento ao médico, ele faz também nós ajudarmos muito nossos pacientes. Você foi maravilhoso, já casou já com a minha segunda pergunta, né? A gente fala tanto de instrumentos que são importantes, né? E principalmente quando a gente trabalha com instrumentos validados. Eu acho que aqui vale a gente ressaltar, né? Não é qualquer instrumento. São instrumentos que são validados e que têm já um estudo em cima deles. Mas o instrumento nada mais é que um instrumento. Então, é muito importante que o profissional se preocupe com a comunicação que a tecnologia leve, com a empatia. Esse paciente é um paciente que precisa de empatia, precisa ter um relacionamento de confiança no atendimento, porque senão ele não consegue expor realmente o que ele está sentindo. Então, são pontos importantíssimos que a gente tem que cumprir no processo de cuidado farmacêutico, relacionado nisso na saúde mental. Não que não seja importante para os outros, mas aqui eu acho que vale realmente a gente ressaltar que o profissional estude a comunicação. Existem métodos de você se comunicar. Tem um livro, Paulo, que eu li na graduação, eu tenho ele até hoje, O Corpo Fala. Quantas coisas nós pegamos, e eu sou uma estudiosa disso, eu amo
Quantos sinais o paciente me dá pelo corpo? Ele não precisa falar, mas se eu consigo fazer a conexão com esse paciente, eu consigo perceber pelo corpo o que realmente ele queria me dizer. E isso ajuda muito no processo do cuidado, né? Então, estudar a questão dos olhos, as características da face, o corpo fala, gente. Então, na saúde mental, quem quer trabalhar com esse assunto, você farmacêutico, vale a pena estudar, fazer cursos, se aprofundar na questão de comunicação, que é fundamental. E, Paulo, o que você acha? Quais são os desafios enfrentados para aqueles que querem trabalhar com essas questões de saúde mental? Como os farmacêuticos podem estar aliados nesse processo aí e ele procurar se aprimorar nessa área? Ótima pergunta, e você, com a sua bela fala aí, já contemplou certa resposta, como nós estamos falando de um assunto bem específico, e não é simples, né? A gente pode pensar, saúde mental talvez seja simples. Quem cuida desse paciente, estava conversando dias atrás com uma farmacêutica a respeito, e nós estávamos realmente falando dos desafios, porque o que nós mais gostamos é ver o nosso paciente com sucesso terapêutico, ou seja, efetividade sem efeitos adversos. No entanto, nós conseguimos isso, por exemplo, mais facilmente, podemos dizer assim, paciente com diabetes, com hipertensão, com paciente em saúde mental, alguns deles, não todos, aqui não estou querendo ser pessimista, mas trazendo as evidências científicas. Em alguns momentos, eles respondem diferentes aos fármacos que o médico prescreveu. E aí eu vou juntar, talvez aqui, ou melhor, vou adicionar um ponto. Os farmacêuticos que quiserem tratar, cuidar, acompanhar estes pacientes com excelência, é interessante realmente buscar conhecer quais são as melhores ferramentas, buscar conhecimento, inclusive no que já foi falado, que é a habilidade de comunicação. É um paciente que não necessariamente já vai chegar e comentar sobre o que dói, né, suas dores, né, seus sentimentos, porque naquele momento, e no nosso contexto brasileiro, e é generalizado, o estigma para algumas doenças. Então, hoje nós não usamos mais falar, o paciente depressivo, o paciente ansioso. Não, o paciente que vive com depressão, ansiedade, essas terminologias tiram um pouco daquele peso, porque ele pode melhorar dali a pouco, ele pode se cuidar, tratar e melhorar. Então, buscar conhecimento para cuidar melhor deste paciente, porque nós só teremos maior efetividade se auxiliarmos melhor este paciente durante o tratamento. E um outro ponto que eu comentei é, os farmacêuticos têm ferramentas adicionais, por exemplo, com prescrições de medicamentos que não necessitam de prescrição médica. Nesse cenário, o que eu estou dizendo? Em alguns momentos, adicional ao tratamento estabelecido pela prescrição médica, em algum momento nós sabemos que existem evidências científicas que mostram que certos medicamentos de origem fitoterápica, por exemplo, pode ser um adjuvante. Um adjuvante medicamentoso sem prejuízo à farmacoterapia estabelecida. No estudo da farmacoterapia, nossa, esse medicamento aqui, fitoterápico, ele pode sim agregar, porque este paciente está me mostrando que ele pode ser beneficiado, e aí também nós conseguimos ajudar dessa forma o paciente. É sempre importante, Dani, e eu gosto, não posso, já que me surgiu aqui, eu não posso deixar falar. Muitas das vezes, o paciente, ele tem tanta confiança no nosso trabalho farmacêutico, que ele vai chegar e falar, eu adoro sua consulta farmacêutica, mas eu estou sentindo nesse momento que eu já posso ou suspender, eu já estou sentindo bem nesse momento, ou ao contrário, vamos pegar outro exemplo. Eu estou sentindo que já estou há uma semana com esse medicamento e experimentei efeito adverso. Estou querendo suspender por conta própria. Nesse paciente, isso é corriqueiro no nosso dia a dia. Nós temos que ter a capacidade de mostrar para esse paciente,
Eventos adversos podem acontecer. A efetividade, às vezes, demoram algumas semanas. Continue passando no seu médico. Não suma do seu médico, por quê? A consulta que levou ao diagnóstico e o tipo de depressão, o tipo de ansiedade específico, o médico sabe o que ele capturou. Se ele sabe o que capturou, durante as consultas sucessivas médicas, ele vai observar o recordatório que levou ao diagnóstico e vai checar se, de certa forma, está dissolvendo parte daquela gênese que criou, entre aspas, né, gerou certos processos ansiosos, certos processos depressivos. É importantíssimo falar, não pare. Dentre outros aspectos, nós conseguimos aí trabalhar em uma equipe multiprofissional que é super saudável. Você foi maravilhoso, acho que traz tudo aí o que a gente já tinha de importante para ressaltar para o farmacêutico, né? Coloca aí as perspectivas e as novidades nessa área, demonstra a importância do profissional estar atrelado com a equipe multiprofissional, que ele pode e deve trabalhar na prescrição de fitoterápicos, de suplementos, se aperfeiçoar na questão de comunicação. Então, o farmacêutico, ele é hoje um dos responsáveis para que o paciente que tenha um problema de saúde mental tenha uma farmacoterapia efetiva. Meu amigo, eu só tenho que te agradecer e para você encerrar, eu gostaria que você falasse se você quer colocar alguma perspectiva, alguma novidade, um fechamento sobre esse assunto tão importante no Janeiro Branco, no janeiro onde a gente trabalha a questão da saúde mental. Querida Daniele, eu que tenho que agradecer imensamente ao convite novamente, pode contar comigo para novidades e indo de encontro com a sua pergunta, realmente, como somos farmacêuticos, nós não podemos parar de estudar e observar novidades. No campo da psiquiatria, no campo de saúde mental e atuação do farmacêutico, novidades estão surgindo todos os dias. Podemos somente citar farmacogenética, sempre há testes novos, existem medicamentos para outras doenças que são testados e muitas das vezes alguns pacientes não são responsivos a tratamentos mais convencionais, podem se beneficiar, aqueles pacientes que são mais complexos em termos de menos responsivos ou resistentes a alguns tratamentos mais convencionais. Então, essas novidades, elas chegam a todos os momentos. Nós precisamos ficar antenados e este canal, parabéns ao Conselho também, o canal do podcast é muito interessante porque novidades sempre são trazidas, a ciência não para, né? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, querida Daniele e toda a diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Obrigada, meu amigo, obrigada aí por trazer e sempre contamos aí com você no nosso canal do podcast. Farmacêutico, se atente ao Janeiro Branco, se preocupe com a saúde mental e use do material do Conselho que nós temos disponíveis para vocês se aprimorarem sobre o assunto. Um abraço a todos.